Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira de cinza, dia 17 de fevereiro de 2021. Iniciamos com esse dia, com a distribuição das cinzas, esse período da Quaresma em direção à Páscoa do Senhor. Esse momento de preparação de 40 dias em direção à Páscoa do Senhor. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 6, de 1 a 6, depois de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nossos paroquianos, hoje é quarta-feira de cinza. Começamos com essa consciência de que viemos do pó e ao pó voltamos. Por isso é um ato de penitência, um dia de jejum, um dia de oração, é um dia em que a gente se depara com a nossa fragilidade humana. Em comunhão com a igreja, hoje também inicia a campanha da fraternidade, tema aí que deu polêmica nas redes sociais, mas é por pura ignorância, desinformação e desconhecimento, ou opção de grupos ultraconservadores, barulhentos, ou de bispos também muito conservadores, que fazem um desserviço, às vezes, em nome da igreja à população em geral. Mas o tema da campanha é fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema é: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido se fez uma unidade. A campanha da fraternidade nesse ano ela é ecumênica, então ela é sob responsabilidade do CONIC, que é um grupo ligados a igrejas que comungam. Então a gente tem que ter a consciência que a campanha da fraternidade ela não é algo só católico nesse ano. Ela é algo de uma igreja cristã, ela é mais abrangente. Ela reúne também igrejas que não são denominações católicas para investir naquilo que é o diálogo entre as religiões. É claro que quando a gente só vive em função de notícias de Facebook ou de YouTube e a gente não pesquisa e não vai às fontes, a gente começa a soltar essas coisas por aí, até porque as redes sociais podem dar opinião de todos os lados. Uma das pastoras é acusada de abortista, ela nunca foi abortista, mas a gente gosta de rotular, a gente gosta de adjetivar, a gente gosta de colocar selos nas pessoas e ao mesmo tempo sem ver se realmente é. O que ela é, isso todos sabem, ela é feminista, ela luta pelo direito das mulheres, está engajada nessa luta feminista pelos direitos das mulheres, mas ser feminista não é um crime, pelo contrário, é uma luta para que as mulheres tenham os mesmos direitos. Abortista não, a gente vai criando termos assim e a gente não vai pesquisar quem é a pessoa, a gente não vai ler o que a pessoa escreve, não vai ler
a biografia da pessoa e a gente começa a viver em funções de notícias de Facebook, notícias de YouTube e essas coisas todas. A gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que parar de ter opiniões com base em manchetes, em frases. Fulano é inocentado, fulano é abortista, fulano é não sei o quê. Isso significa uma imaturidade, uma falta de consciência nossa. Significa uma irresponsabilidade nossa de que às vezes nós colocamos e criamos a inquisição nas redes sociais sem saber, mas eu penso. Me recordo muito de uma jovem que foi morta, paulada na rua, porque alguém divulgou nas redes sociais do bairro que ela mexia com macumba de criança, que ela matava criança, e depois descobriram que não era verdade. Quer dizer, a gente tem que ter mais responsabilidade no mundo que nós vivemos, principalmente quem é mais católico, como se a CNBB fosse um grande mal, como um bispo que diz para esquecer a campanha da fraternidade é um ignorante, que não tem respeito pela história da igreja, é um conservador ignorante que não consegue respeitar algo que foi vivido, algo importante, tanta coisa que se realizou na igreja do mundo. Alguém que diz que na década de 60 foi um grande mal, está desrespeitando o Concílio Vaticano II, está desrespeitando uma decisão de todos os bispos. O problema não é essas pessoas, o que me assusta, me entristece, são os seguidores, viu? São os seguidores. Eu não tenho problema das pessoas serem conservadoras, quem quer participar de missa em latim, vai caçar um padre que leia em latim, quem quer que o padre celebre de costa, vai procurar um padre desse jeito, quem quer exorcismo, vai procurar um exorcista, vai procurar o que quiser, viu? O que eu acho que a gente não pode pedir que Deus se enquadre na minha ideologia. O que eu não posso é pedir que o Evangelho se enquadre na minha ideologia ou naquilo que eu valorizo. Não é Deus que você tem que enquadrar dentro do meu mundo ou dentro das minhas opções religiosas, mas eu que sou convidado a me aproximar de Jesus. Eu que sou convidado a pensar realmente se eu estou caminhando com Jesus. Nós começamos a Semana Santa, a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade nos propõe um diálogo e a gente começa a xingar uns aos outros, a gente começa a condenar, a gente começa a dizer que é um absurdo e a gente não sabe nem quem falou aquilo e se é verdade. E a gente começa a dizer na nossa ingenuidade ou na nossa maldade ou na nossa desinformação que é absurdo, como se as coisas fossem assim tão fáceis, como se o mundo fosse assim tão a teoria da conspiração, né? Está todo mundo conspirando, está todo mundo combinado, está todo mundo organizado. O mundo inteiro está organizado pela pandemia. Então a China criou o vírus e negociou com a Europa. A gente vai mandar o vírus para aí, depois negociou com os Estados Unidos, nós vamos mandar aí, depois negociou com o Brasil. E aí está todo mundo conversando entre si, como se isso tivesse uma grande mentalidade, tivesse uma cabeça pensante em torno de tudo que acontece, que tivesse tudo programado. Está tudo programado, a China já combinou com os médicos para eles se comportarem assim, os médicos já combinaram com os enfermeiros para se comportar assim, já estão até combinados assim com a funerária, viu? Então, e aí a gente vê às vezes as notícias, estão enterrando pedra, ninguém morreu. Quer dizer, essas loucuras da vida que não nos ajuda. E é preciso, às vezes, a gente tomar cuidado um pouco mais com certas situações. É preciso, quando a gente escutar uma notícia, a gente sempre se perguntar se isso é uma verdade, quem está falando e por que está falando. Porque as pessoas mandam vídeos sobre opiniões e eu pergunto à pessoa, quem que é que está falando? Não sei. Mas qual é a qualificação dessa pessoa que está falando? Não sei. Quais são as informações que essa pessoa tem? Não sei. Não, porque se é verdade o que ela está fazendo, ela pode processar o mundo. Ela pode processar o mundo e ficar milionária. Não. Então, quer dizer, essa aí que é um pouco endemoniado, esse trem um pouco demoníaco nosso. O Evangelho que nós temos nesse dia de hoje, ele nos traz uma reflexão sobre 3 aspectos. O que Jesus está orientando aos discípulos? Vocês tomam cuidado com a hipocrisia, toma cuidado com o mundo hipócrita. Nós vivemos num mundo caótico e hipócrita, né? A gente fala aquilo que a gente não é. A gente briga por aquilo que a gente não faz.
a gente cobra do outro aquilo que eu não ofereço. Então a gente defende a justiça, mas eu não tenho problema nenhum de fazer a minha inscrição para receber o auxílio do governo, sendo que eu não preciso. Até padres, viu, com toda a casa, com todo o conforto, com toda a estrutura, viu, fizeram inscrição para o auxílio dos 600, agora vamos ver se sai os 250 e receberam. Quer dizer, eu falo de um mundo que tem que ser justo, mas não tenho problema nenhum de pegar do governo aquilo que eu não preciso. Eu tenho trabalho, tenho meu salário, mas mesmo assim, já que eu posso receber mais um dinheiro do governo, eu ganho, faço a minha inscrição sem problema nenhum. Eu ia o grupo de gente que aproveitou e agiu desse jeito, inclusive no mundo militar, viu, de gente que se aproveitou para ganhar auxílio do governo. Quer dizer, quem é responsável pela segurança, pela justiça, pela honestidade, começa a se aproveitar de uma pandemia para ganhar um extra, né? Então o que Jesus está alertando é isso, fala assim, olha, cuidado com esses fariseus hipócritas, porque eles dão esmola para tirar foto e publicar nas suas redes sociais. Viu? Eles fazem coleta para publicar que são caridosos, bondosos, para serem aplaudidos, para serem reconhecidos. Cuidado com essa turminha que reza, eles rezam para aparecer na televisão, eles rezam para divulgar, eles rezam para serem elogiados. Olha como fulano é bom. É interessante que eu sou de uma geração em que a imprensa ia atrás dos grandes religiosos, a imprensa que ia atrás dos bispos, a imprensa que ia procurar escutar o que os bispos estão falando, principalmente os nossos bispos mais de grandeza intelectual, de espiritualidade, Dom Luiz Lorscheider, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, e tantos outros, Dom Luciano, e tantos outros bispos aí, que quando eles abriam a boca, a imprensa parava para escutar o que essa pessoa tem para dizer. Hoje é o contrário, né? É um monte de gente desesperada que faz de tudo para chamar a atenção nas redes sociais, dança, faz coisas ridículas, se expõe ao ridículo, disputa o palco com artista, disputa o palco com apresentadores, disputa os palcos com gente que vive tirando foto e modelos. Então nós temos um outro mundo, uma outra realidade. O que pode ser perigoso é porque isso é vazio. Isso é vazio, haja vista a quantidade de depressão, a quantidade de remédio controlado que circula dentro do mundo clerical, dentro do mundo da igreja. A quantidade de padres e freiras à base de remédio para dormir, para acordar, remédio controlado, viu? E as depressões por aí, as síndromes de pânico e tantas outras coisas por aí. Então a gente fica pensando por onde devemos caminhar. Jesus está alertando sobre 3 realidades: a esmola, a caridade, a oração e o jejum. São 3 aspectos que Jesus alerta porque são práticas importantes para o povo daquela época. E na Quaresma são práticas importantes para a nossa vida. Ser caridoso é viver na caridade, quer dizer, a caridade do amor. É alguém que tem uma atitude de amor para com o próximo. O ser humano caridoso é aquele que se interessa pelo outro. A pessoa que vive em oração é aquela que mantém uma convivência com Deus. Eu rezo para que nesse diálogo profundo entre eu e Deus eu consiga respostas para saber como agir, como me comportar, o que fazer. Por isso, oração é hora da ação, é a junção desses 2 termos. É o momento que eu descubro o que fazer, como fazer e o que realizar. Depois, um outro aspecto importante para nós é o jejum. O que é o jejum? Não é fazer dieta. Jejum é a minha capacidade de renunciar a algo que eu acho que é muito importante, em benefício de outra pessoa ou em benefício de mim mesmo. Quer dizer, eu sou dependente e viciado em chocolate. Eu vou fazer uma penitência, eu não vou comer chocolate, para descobrir que não é o chocolate que manda em mim, eu que mando nele. Eu vou colocar horário no meu celular. Eu só atendo de tal a tal hora, porque eu não trabalho no corpo de bombeiro, não sou da polícia, não sou enfermeiro e nem médico. Quem trabalha em situações de emergência e urgência, aí sim tem que estar conectado o tempo todo. Mas
Caso contrário, é aquilo que a gente fala, né? Ninguém vai ligar para mim 2 horas da manhã perguntando quantos livros tem a Bíblia, né? Ninguém vai ligar para mim 2 horas da manhã perguntando a opinião minha sobre tal teólogo e alguma outra coisa, ou se eu sou da teologia da libertação, ou se eu sou conservador, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda. Então, quer dizer, vou fazer um jejum de estabelecer horário no meu celular, vou estabelecer atitudes e práticas. Quer dizer, todos os dias eu vou olhar para cada pessoa com quem eu vivo e perguntar se está bem. Então, Jesus está colocando isso. O que Jesus está alertando os discípulos? Cuidado para vocês não terem uma prática de bondade e usar disso para a vaidade, para aparecer. Essa é a grande questão do Evangelho de hoje. A gente usar coisas boas, santas, sagradas, para aparecer diante de quem? Do outro. Para dizer para o outro que eu sou melhor do que ele. Para receber elogios do outro. Para ser reconhecido pelo outro. E Jesus diz que não, não e não. Não é esse o caminho. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que rezar, você tem que fazer o jejum, viu? Para quê? Para que Deus olhe para você. Viu? A gente sempre tem que lembrar, a caridade nos leva ao encontro do outro, viu? Do outro. A oração me leva ao encontro com Deus e o jejum me leva ao encontro comigo mesmo. É esse movimento. A caridade me leva ao encontro com o próximo, principalmente o próximo necessitado. Viu? A oração me leva ao encontro com Deus e o jejum me leva ao encontro comigo mesmo, a minha condição humana, a minha humanidade, a minha história. Por isso a minha prece hoje é que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz, alegria, sabedoria, que a gente pare de entrar em situações polêmicas desconhecendo a situação. Tomemos mais cuidado com as notícias de Facebook, de Instagram. Em caso de dúvida, pesquise, leia, vá quando alguém é rotulado de uma prática, vai lá descobrir na vida da pessoa se isso é verdade, e descobre também quem está falando e por que está falando, quais são os grupos que essas pessoas estão ligadas. E é claro, se eu me identifico com elas, não tem problema, eu vou defender aquilo mesmo. Se eu sou ultraconservador, é claro, eu tenho a minha liberdade de ser. Se eu sou católico e não aceito o ecumenismo, é uma liberdade. Eu agora proibir o outro que quer um diálogo com o diferente, viu? Se eu defendo uma ideia e não é crime, é uma liberdade que a gente tem. Agora, enquadrar todo mundo na mesma ou julgar uma CNBB como sendo idiota, ignorante, aí não, né? Aí a gente tem que pedir perdão pelas polêmicas que a gente também vai promovendo e realizando e até partilhando por aí. Aí é falta de maturidade, de respeito para com a igreja na qual a gente foi batizado. Que Deus abençoe a todos nós, uma boa e santa quaresma, assim seja e até a próxima.